meus amados irmãos e irmãs. Hoje é um dia de alegria, hoje é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar no Senhor. Hoje é o dia da ressurreição, hoje é dia de Páscoa, dia que a igreja levanta os olhos aos céus e agradece a Deus. Apesar das lutas, apesar das provações, dos tempos difíceis que nós vivemos, podemos ter certeza e podemos ter esperança. Como diz o cântico, como diz o hino, porque Ele vive, posso crer no amanhã. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Eu cumprimento a todos com a graça maravilhosa do nosso bom Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o valor, qual é a importância da ressurreição para o povo de Deus? Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Como nós somos abençoados com a ressurreição de Cristo? E há três bênçãos. Há três coisas aqui que são ensinadas. Porque Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. E Ele nos torna participantes da sua justiça, que Ele conquistou por meio da vida que Ele entregou na cruz do Calvário. Porque Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Ele. A palavra de Deus ela diz no livro de Colossenses, no capítulo de número 2, versículos de número 12 em diante, diz assim, que nós fomos sepultados com Ele no batismo. No batismo, eu e você fomos sepultados com Cristo e fomos também ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Na ressurreição de Cristo, nós que fomos batizados, fomos circuncidados espiritualmente. E com Ele estamos assentados nas regiões celestiais. Ainda Colossenses capítulo 2, versículos 13 em diante, diz assim, quando vocês estavam mortos nos seus pecados, um dia nós estivemos mortos em pecados, e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, e Ele perdoou todos os nossos pecados. E na ressurreição de Cristo, na vitória de Cristo sobre a morte, continua o apóstolo Paulo. Ele cancelou o escrito de dívida, aquilo que a lei nos cobrava e aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir. Jesus cumpriu por nós na cruz. Então ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que nos condenava e que constava de ordenanças. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, Jesus triunfou sobre o inimigo e os nossos pecados eles foram perdoados. E na ressurreição de Cristo, simbolizada pelo nosso batismo, nós também somos ressuscitados. Então, como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Nós somos favorecidos no sentido de que Jesus venceu a morte e nós vencemos com Ele e participamos da sua justiça. E é uma segunda lição que o Catecismo nos ensina na pergunta 45. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Nós ressuscitamos junto com Cristo. Ele nos deu nova vida. Aqui mesmo no livro de Colossenses, capítulo de número 3, há uma preciosa lição para aqueles que entendem o sentido da ressurreição. A palavra de Deus diz assim, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 4. Portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Eu e você, que já fomos batizados, já fizemos a nossa profissão de fé. Nós fomos ressuscitados junto com Cristo. Ele nos deu nova vida. Busquem as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados em glória junto com Ele.
porque Jesus morreu e porque Jesus ressuscitou, nós também desfrutamos dessa ressurreição para uma nova vida. Deixe o passado para trás. Deixe as coisas antigas. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, elas se passaram. Que bênção! E o versículo 5 diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza humana e terrena. Em que um cristão deve pensar? Para onde que um cristão salvo, lavado no sangue do Cordeiro, deve olhar? Deve olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E por quê? Porque Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia Ele vai voltar. E isso nos leva à terceira lição que o Catecismo nos ensina na pergunta 45. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? E ele nos diz: a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição. Um dia Jesus voltará. E quando Ele voltar, nós todos estaremos junto com Ele. Se estivermos vivos, seremos transformados. Mas aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados fisicamente. Porque a primeira ressurreição é uma ressurreição para a vida. É quando nascemos do pecado para a nova vida em Cristo. E a segunda ressurreição é essa que vai ocorrer na vinda de Cristo, quando Ele vier para estabelecer o reino eterno. No livro de 1 aos Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 13. Ele vai nos explicar a situação daqueles que morreram. Há esperança para aqueles que morreram fisicamente em Cristo? Sim, porque Jesus ressuscitou, nós temos esperança de ressurreição. Irmãos, não queremos, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e eu e você, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Então olha o que diz aqui: se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Versículo de número 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram na fé, os nossos pais, os nossos avós, as gerações anteriores, as pessoas que viveram no primeiro século e morreram com Cristo, morreram na fé no Cristo ressurreto, elas serão trazidas de novo à vida. A ressurreição, ela é a união das almas que estão diante do Pai com seus corpos novos, ressurretos. E diz assim a palavra de Deus na sequência: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Consolem uns aos outros com estas palavras. Que palavra abençoadora é essa, meu irmão e minha irmã, esta palavra lida agora aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porque Jesus ressuscitou, porque Ele está vivo, nós temos esperança de ressurreição. Se nós tombarmos aqui, se nós morrermos, um dia nós viveremos novamente na presença de Deus. Os nossos corpos serão ressuscitados e reunidos às nossas almas, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Pergunta 45 do Catecismo: o poder e as bênçãos da ressurreição para o povo de Deus. Que Deus abençoe a todos, que você possa ter esperança que Jesus, pelo meio da sua ressurreição, pode conceder nova vida a você, aos seus familiares. Quem sabe você tem um amigo, um parente que está perdido,
e que as pessoas dizem que não há mais esperança. O cristão, por causa da ressurreição, ele é um esperançoso. Seja um arauto, leve esperança às pessoas. Jesus ressuscitou. E um dia nós também ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor esteja com vocês durante a semana e que o Senhor dê graça e dê forças à sua amada igreja. Nós não estamos abandonados. Jesus, após a ressurreição, Ele disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Deus abençoe a todos. Uma boa semana.